Vou projetar também. Bom dia, pessoal. Agora, dentro da gravação, vou projetar aqui o meu slide. Vamos conversar, então, aqui dentro da disciplina. Disciplina nossa tem por título empreendedorismo, né? Antes de ministrar aqui, estávamos batendo um papo rapidamente aqui sobre alguns assuntos. Aí, como nós vamos falar agora só dentro da disciplina mesmo, vamos iniciar aqui a projeção, né? Pessoal, meu nome é Flávio, como me apresentei já antes, e a disciplina de empreendedorismo é uma disciplina curiosa. É uma disciplina curiosa. E eu gosto de apresentar essa disciplina em duas etapas. Duas etapas. A caracterização dessa disciplina eu gosto de fazer em duas etapas. A primeira caracterização, a gente fala sobre o aspecto reflexivo. Inclusive, eu vou fazer isso hoje. O aspecto reflexivo e, na segunda etapa, um aspecto mais prático. O que a gente vê dentro do aspecto reflexivo? Nós vamos ver assuntos, nós vamos discutir assuntos, nós vamos falar sobre criatividade, hoje mesmo nós vamos falar sobre criatividade, assuntos relacionados a essa temática, né, nessa primeira aula. Vamos falar sobre negociação. Negociação é um assunto transversal. Nós vamos começar a falar, eu não vou conceituar, nem fazer abordagens específicas sobre o aperto de mão, sobre como discutir preço, como sobre discutir qualidade e entrega, discutir benefícios mútuos, processo de ganha-ganha. Isso tudo eu vou falar, só que de maneira transversal. É um assunto transversal que vai ter dentro da disciplina, né? E vou falar sobre inovação. Vamos falar sobre inovação também. Tudo dentro da parte reflexiva. E vamos falar, claro, sobre empreendedorismo, né? Vamos falar sobre empreendedorismo. Então, não dá para falar de empreendedorismo, propriamente dito, sem antes contextualizar algumas temáticas, né? Sem antes contextualizar sobre criatividade, inovação, negociação. Desculpe. Então, essa primeira etapa da disciplina, ela é uma etapa reflexiva, conteudista, né? Eu vou tentar ser bem assim, diversificado no método de aula, para não ficar cansativo, né? Vamos tentar aí vou apresentar para vocês alguns vídeos, alguns cases, algumas perguntas para debate, né? Vamos tentar fazer esse tipo de dinamicidade nessa disciplina, para ficar mais interessante. Só que essa primeira etapa é uma etapa reflexiva. Aí, a segunda etapa, uma etapa mais prática. Nessa etapa prática, eu vou mostrar para vocês ferramentas. Eu vou mostrar para vocês ferramentas que podem ser conduzidas e podem ser executadas no dia a dia da empresa. Então, eu vou mostrar para vocês aqui duas ferramentas principais, mais para frente da disciplina. O plano de negócio propriamente dito. Alguém já ouviu falar de plano de negócio? Já fez plano de negócios? Já teve experiências com plano de negócios? Tem? Sim, beleza. Legal, Leonan. Então, vamos falar um pouco sobre plano de negócio e vamos falar também sobre Canvas. Canvas, eu tenho certeza que alguns já ouviram falar. Deixa eu olhar aqui. Canvas. Sim, sim. Inclusive, quem assistiu a aula com o André Raposo ou com o André Pugliese, provavelmente essas duas figuras já devem ter falado sobre Canvas. Só que o Canvas que eu vou mostrar para vocês, o Canvas que vocês podem ter tido a experiência de estudar com eles ou fora da instituição, foi o Canvas de negócios. E eu vou mostrar para vocês outros tipos de Canvas, né? Eu vou mostrar para vocês o Canvas financeiro, o Canvas técnico, o Canvas de recursos humanos, o Canvas de marketing, né? O Canvas operacional. Eu vou mostrar para vocês vários outros tipos de Canvas, o Canvas inicial, que vai servir como suporte na elaboração ou na substituição do plano de negócios, dependendo da necessidade. Então, dependendo da necessidade que você tem do seu negócio, você pode utilizar um ou pode utilizar o outro, ou você ainda pode utilizar ambos, mas cada um deles tem uma finalidade. Como o plano de negócios é um documento denso, bem detalhista, talvez eu não opte em apresentar, em cobrar de vocês o plano de negócios.
Talvez eu só apresente o plano de negócios para vocês conhecerem a estrutura, a necessidade, o propósito, quando utilizar o plano de negócio. Mas algo mais concreto, que eu posso até adiantar, é que nós vamos fazer e elaborar canvas, no plural. Nós vamos fazer canvas no plural, ou seja, vamos fazer mais de um canvas, né? Por que eu gosto de falar no canvas no plural? Porque se você digitar um appzinho, tem um appzinho que chama Canva, no singular. E o appzinho que chama Canva, no singular, ele é utilizado para desenhos, né? Então, só para cerca de nomenclatura, se você chegar a ver o appzinho, o Canvas que o Flávio falou, não, aquilo não é o Canvas, é o Canva, um app utilizado para outras finalidades. Então, por isso que eu coloquei aqui dentro do conteúdo plano de negócios, e não coloquei Canvas, porque eu tiro o Canvas de dentro do plano de negócios de maneira fragmentada, né? Então, é isso que nós vamos conversar, e eu gosto de dividir a disciplina nessas duas etapas. Por quê? Para eu conseguir, lá na frente, relembrar vocês o seguinte, olha, pessoal, até aqui nós trabalhamos reflexões, conjecturas, debates, até aqui nós exploramos teoria. Daqui para frente, nessas próximas duas aulas, digamos, nós vamos falar sobre assuntos relacionados à prática, né? O que você vai fazer com tudo isso que nós trabalhamos aqui. Ok? Então, sobre a parte de metodologia, do conteúdo, sobre as avaliações. Eu vou checar aqui, vocês estão até vendo aqui a projeção da minha tela. Eu fechei, meu Deus do céu, eu fechei aqui, Clesson. Vamos ver se ele vai direto para lá. Pessoal, olha só, foi até interessante eu mostrar, tem alguns de vocês que já estão vendo isso aqui, ó, outros não. Por que isso está acontecendo? Porque eu tenho aqui duas disciplinas, ó, esta aqui de empreendedorismo, que tem todo esse material, e tem esta outra disciplina de empreendedorismo também, que vão dar aí mais de 100 pessoas matriculadas. Só que essa disciplina aqui, ó, e esta vão ver o mesmo conteúdo. Isso está sendo programado. Semana que vem agora, então, todos vocês verão, né? Eu vou postar duas áreas, essa área de material e essa atividade 1 aqui, ó, eu vou postar para essa disciplina aqui, ó, para vocês que ainda não viram nada, conseguir ver esse material que eu vou utilizar hoje e para vocês também conseguirem postar a atividade que eu vou disponibilizar aqui na atividade 1. Mas eu não vou ficar alimentando os dois, porque eu vou esperar essa unificação. Eu vou esperar essa unificação das disciplinas, porque tudo que eu postar em um local aparece automaticamente para o outro. Para a gente também não correr o risco de postar coisas não repetitivas, né? De um e não pôr no outro. Elas têm que ser fidedignas. Essas duas páginas têm que ser fidedignas, em horários, em tudo. Então, para a gente não correr o erro de abrir uma postagem, colocar uma data errada em um, colocar uma data errada no outro, eu vou esperar essa unificação para a gente começar as postagens. Mas aqui, ó, são 10 atividades, 10 atividades, né? Cada atividade vai valer, como que eu coloquei ali? Nós vamos sofrer só uma alteraçãozinha. Eu coloquei que valeria 1 ponto, mas na verdade não vale 1 ponto. Vale meio ponto. Por quê? Porque nós vamos ter uma provinha valendo 5. Então, todos os exercícios valendo meio ponto. Então, fechamos 5 aqui de atividades e 5 pontos da prova. A princípio, vai ser isso. Se eu perceber que o desenvolvimento da disciplina está sendo bom, que eu estou tendo uma boa receptividade dos conteúdos, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar a prova. Se eu tiver um retorno positivo,
satisfatório nas postagens, se houver uma participação top, o que eu vou fazer? Aí sim eu vou voltar um ponto para cada atividade e não vai ter prova. Vai ter apenas exercício. Tô dando a entender aí, pessoal? Tá até gravado, eu vou colocar depois para vocês postarem. Então, se eu perceber uma participação top dos exercícios, se eu perceber uma participação top, não vai ter prova. Se eu perceber uma participação medíocre, vai ter prova. Se eu perceber uma participação fera, né, se eu ver que aqui está fluindo, que as atividades estão sendo feitas, estão sendo postadas em tempo hábil, top, top. Então, não terá prova. Será 10 atividades, cada uma valendo um ponto. Beleza. Se eu perceber a mediocridade, assim, de 100 pessoas, só 20 fizeram os exercícios, né? Aí, vou tacar-lhe uma prova valendo 5 pontos. Então, vamos fazer os exercícios em massa, hein, galera? Uma outra observação. As gravações, eu vou colocar sempre das aulas, né? As gravações das aulas, eu vou colocar sempre de 2 a 3 dias depois do momento da aula. Por quê? Porque assim, eu vou fazer questão da presença na aula online. Né? Eu vou fazer questão da presença na aula online. Então, aqueles, por exemplo, que não estiverem na aula online, eles vão perder a pontuação da exercício daquele dia, salvo o dia de hoje, porque ainda estamos em momento de matrícula. Mas na próxima aula, nós já vamos ter passado o momento de matrícula, e aí, as pessoas que não participarem ativamente da aula online vão, de certa forma, perder a pontuação. É claro que nós temos aí várias situações inusitadas, com saúde, enfim, e aí vocês têm que me chamar no particular. Eu vou, inclusive, colocar, eu não preciso colocar, porque o meu telefone está lá no grupo do WhatsApp como administrador. Então, se alguém quiser acessar no PV, é só entrar lá no grupo, pegar o meu número de telefone do WhatsApp lá e pode mandar o WhatsApp tranquilamente, que a gente responde sem problema. Né? Talvez a gente demore um pouquinho para responder e não responde de maneira imediata, mas eu respondo todas as mensagens no PV do WhatsApp. Então, ó, 200%, é isso aí, Lucas, é isso aí. Yasmin também concordando ali, beleza? Essas atividades vão ser para cada encontro? Nós vamos ter muitas atividades. Igor, não vai ser para os encontros. Por exemplo, essa aula acontece uma vez por mês. Eu coloquei aqui ó, as datas. Hoje, 15 de agosto, dia 26 de setembro, dia 17/10. Eu coloquei aqui muito para frente, porque eu vou fazer 2 cirurgias nesse inteirinho. Então, vai ficar uma por mês, mesmo tendo uma distância de uma para outra, vai ficar uma por mês para vocês não serem prejudicados e para também não ficar, a gente fugir da proposta que é a aula uma vez por mês online, né? Dia 17/10 e de 21 para o 11. Então, essas serão as datas das aulas aqui, virtuais. Dia 12, aqui eu não coloquei, é dia 12/12. Vou até confirmar essa data aqui agora com vocês, para não passar. Dia 12/12, é isso mesmo. Vai lá no sábado, é o exame. Só faltou colocar um outro 12 aqui, mas eu atualizo para vocês depois. Tem que começar a gerenciar aqui os meninos, viu, pessoal? Tem que começar a gerenciar os meninos. Os meninos estão dentro da sala, e eu tenho que fechar um pouco o microfone aqui para dar uns gritos com eles. Pessoal, então, olha só. Eu estou compartilhando a tela ainda? Estou, né? Então, aqui, ó, nossas aulas vão acontecer nesse período. Deixa eu voltar aqui e continuar a apresentação. Nossas aulas vão acontecer nessas datas presenciais. Ok. Então, dia 12/12, exame. Como que vai acontecer esse exame, pessoal? Esse exame, eu vou disponibilizar pelo Socrative, ou vou colocar uma prova no Word, né, para a gente ir respondendo, né?
Mas é tranquilo. Esse exame aqui é tranquilo. E eu faço votos para que ninguém fique, não é verdade? Faço votos para que todo mundo passe direto aí. E professor? Pode? No Oi. caso, esse exame é para quem não atingir a média, né? Isso. Para quem não atingiu os 10 pontos. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, enquanto até aqui? Para quem não atingir 70 pontos, né? Pelo amor de Deus. Ah, desculpa. É verdade. Quer matar 100, nós, rapaz? 100% dos 70 pontos. Para quem não atingir 70%, 100% dos 70 pontos. Beleza. Pessoal, 3 minutos, um minutinho aqui, só para eu resolver uma situação aqui. Tá, vai lá. Pessoal, voltamos aqui, desculpe aí. Só me tira uma dúvida, professor. Sim. Bom, nós temos 10 atividades. Essas atividades você vai passar uma por semana, certo? Ou vai ser... Não vai ser sempre certinho, uma por semana, não. Como é que vai funcionar isso? Eu não entendi direito. Não, é porque eu não expliquei isso mesmo. Não vai ser uma por semana, não. Pode ser uma a cada 15 dias, né? Não vai ser certinho, porque tem umas mais que precisa de mais tempo para vocês fazerem, né? E aí, se a gente contar que vocês vão exercer ou vão se esforçar para estudar 4 horas por semana, tem algumas que vão requerer mais tempo, tem umas que vão requerer menos tempo, né? Então, eu vou postar aí pelo menos uma a cada 15 dias, uma a cada 10 dias. Beleza? Mais alguma pergunta? Então, os encontros vão ser só naquelas datas que você postou lá. Isso mesmo. Ah, sim, não, tranquilo. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Deixa eu projetar aqui, vamos conversar sobre a disciplina. Olha só. Falei aqui sobre o conteúdo que nós vamos trabalhar, não é verdade? E quero conversar aqui falando um pouquinho sobre criatividade. Só antes da gente continuar, antes de entrar aqui nesse assunto, hoje nós vamos ter uma atividadezinha para postar. Né? Hoje nós vamos ter uma atividadezinha. Só para de repente, alguém estar curioso, né? Falar, vou ter... não, é importante assistir a aula aí. Então, olha só. Criatividade, pessoal. Vamos pensar o seguinte. Vamos olhar para o lado empresarial, né? A nossa disciplina não vai sempre só olhar para o lado empresarial, porque criatividade não se trabalha somente dentro do lado empresarial. Criatividade a gente utiliza em várias áreas da nossa vida. Criatividade a gente usa na nossa casa. Dentro da sua casa, vocês utilizam criatividade, vocês fazem uso da criatividade. Na área acadêmica, vocês também fazem uso da criatividade. Na área profissional, vocês também utilizam da parte de criatividade. No lazer, a gente utiliza também da parte de criatividade. Então, já respondendo aqui embaixo, lá no 7, ó, existem vários tipos de criatividade locais que a gente pode trabalhar a criatividade. Mas no 1, por que criatividade é tão importante? Por que o ser criativo é tão importante? Veja só. Vamos ver o seguinte. Há um ano atrás, mais ou menos, né, ou no início do semestre, eu acho que nem dá para falar no início do semestre, mas vamos colocar aí 2019/2, no semestre rotineiro das nossas vidas acadêmicas, antes de chegar a pandemia, né, e essa crise do coronavírus, nós estudávamos normalmente em grupos. Beleza. O que você escolhia? O que você se preocupava, de repente? Em fazer parte de um grupo bacana, não era? Para fazer uma atividade?
né? Você não se preocupava em fazer isso, em participar de um grupo que tinha pessoas participantes, que tinham gente criativa. Não era isso que vocês procuravam? Então, o que gerava nas pessoas criativas? Um espaço num grupo, uma demanda de trabalho, né? Uma expectativa, né? Uma expectativa de pertença muito grande, né? Pelos outros. Ou seja, não, eu quero a Renata, eu quero o Romão, não, eu quero aqui o Eduardo. Vem cá, Eduardo, vem cá, Eduardo. Todo mundo querendo, disputando a presença do Romão, da Renata e do Eduardo, porque são pessoas diferenciadas. Então, o indivíduo criativo, ele promove algo novo no ambiente que ele está. O indivíduo criativo, ele soma, ele não diminui. O indivíduo criativo, ele tem a oferecer, ele tem sede em promover algo de diferente, né? Então, o ser criativo, ele possui um espaço especial dentro das empresas. E, invariavelmente, todas as empresas, invariavelmente, porque eu digo assim, a maior parte das empresas, elas respiram resultados. O que eu estou querendo dizer com isso? A maior parte das empresas, elas buscam e querem desempenho. Certo ou errado? Vocês concordam comigo? Se você pertence a uma empresa especial, uma empresa que quer crescer, uma empresa de potencial, o que essa empresa vive falando? Metas. Essa empresa fala em metas o tempo todo. Se você pertence a uma empresa que possui prospecto, que possui plano, se você participa de uma empresa que quer crescer, se você participa de uma empresa que se preocupa em diversificar, esta empresa sempre falará ou sempre fala em metas, em resultados, né? Então, ali, tem algumas pessoas concordando comigo. Então, o que a maior parte das organizações buscam? Alguém que faça a diferença. Então, se você é um engenheiro, se você é se você é ou será um engenheiro, vamos colocar assim, se você exerce ou exercerá alguma atividade na sua área, você provavelmente terá alguém para te cobrar isso. Provavelmente você terá alguém para te cobrar resultado, metas, provavelmente. Se você não é essa pessoa, provavelmente você terá uma pessoa. Eu não sei, também nós temos muitas pessoas aqui online, algumas pessoas, de repente, já exercem a atividade profissional que logrará êxito ou pegará o diploma daqui 1 ou 2 anos, né? Quantas pessoas, por exemplo, que já trabalham, pessoas do direito que já trabalham em escritórios, fazem peças, fazem defesas, né? Só não assinam ainda. Mas quantas pessoas já estão com essa característica laboral? Quantos estudantes de engenharia já fazem os desenhos, já projetam, né? Mas ainda estão esperando para pegar. Então, veja, talvez muitos de vocês já estão exercendo, pessoal de sistemas de informação, pessoal de contábeis, pessoal da administração, enfim. Talvez você já esteja exercendo a sua atividade, mas ainda não está assinando e já convive nessa rotina. Provavelmente você será cobrado, ou provavelmente alguém ficará com uma grande expectativa em cima de você. Ou você terá grande expectativa em cima de alguém. Se você tiver o posto de gestão, ou posto de diretor, enfim, ou até o proprietário do próprio negócio. Então, por que a criatividade é tão importante? A criatividade é importante porque ela fomenta o indivíduo diferente no ambiente laboral. Ela fomenta um indivíduo diferente no ambiente organizacional. E alcançando aquilo que é de mais importante e aquilo que é de mais inspiração das organizações, que é o alcance de bons resultados. Aí, olha só, a segunda questão aqui é, será que todos nós somos criativos? O que vocês acham aí? Quero ouvir a opinião no áudio ou na escrita aqui. Será que todo mundo é criativo? Ou não? Será que Eu acho que metade é criativo, metade não criativo?
Depende. Pode ser trabalhada, né? Olha só. Existe uma corrente, eu já vou pegar aí a 2 e a 3 para conversar juntos. Existe uma corrente que fala o seguinte, que existem pessoas que nascem criativas, isso é herança, isso é hereditário, isso é genético, assim como a parte de empreendedorismo. E existem pessoas que desenvolvem isso no decorrer da vida. Então, existem pessoas que não nascem com essa sensibilidade criativa, mas que elas desenvolvem. Elas desenvolvem por meio de estímulo social, elas desenvolvem por meio de uma auto-vontade, né? Uma autorrealização, um esforço integral, uma percepção que precisa melhorar o aspecto cognitivo, e aí essas pessoas começam a exercitar a criatividade. Então, a gente tem duas classificações, isso é uma corrente, e né, tem no livro do Idalberto Chiavenato, Dando Asas ao Espírito Empreendedor, existem duas correntes. A corrente do ser, do indivíduo, que vem da parte, que é criativo por meio da parte genética, e o indivíduo que é criativo por meio do aspecto social e de aprendizagem. Então, percebendo essas duas correntes, esses dois pesos, né, eu entendo que a gente pode ter graus de criatividade. Graus de criatividade. O indivíduo que tem o grau 1 de criatividade e o indivíduo que tem o grau 10 de criatividade. Brincadeiras à parte, isso é uma questão mais de percepção minha do indivíduo que tem grau de criatividade, né? Então, se fosse possível colocar uma régua para medir o grau de criatividade de outrem ou de alguém, nós poderíamos olhar nesse sentido, aquela pessoa que se esforça por não ter nascido, ou as pessoas que não se esforçam. Então, você pode perceber o seguinte, que existem pessoas que nunca exerceram um esforço criativo, e não são criativas. Faça essa pergunta para você mesmo. Se você é criativo, e se você faz isso, se você se esforça para isso, né? Existem pessoas que não se esforçam para ser criativas. É natural. Você conhece alguém? Você conhece alguém que não se esforça e que ela é criativa sem perceber? Existem pessoas que chegam no ambiente escolar, universitário, chega no ambiente de lazer, vai fazer um churrasco, a pessoa vai fazer uma compra numa loja, ela vê o ambiente, já dá sugestão, nossa, esse aqui podia ser assim, esse aqui podia ser assado. Na própria casa, ele quer sempre fazer uma coisa diferente, né? Quando você está fazendo ali a área acadêmica, trabalhos de faculdade, né, para atender alguma exigência de alguma disciplina, sempre ele tem alguma criatividade, alguma coisa, né? Tem uns que precisam de estímulo. Então, veja, é muito interessante a gente olhar por esse lado, né? Se você conhece pessoas que são criativas de maneira natural, sem esforço algum, essas pessoas nem percebem que dão sugestões o tempo todo. Essas pessoas nem percebem que tem algo interessante o tempo todo para dar. Vocês conhecem? Conhece alguém assim? E vocês conhecem também alguém que nunca dá o palpite em lugar nenhum, não tem criatividade nenhuma, mas quando essa pessoa percebe que ela está num ciclo de pessoas criativas, dando palpite, fazendo coisas novas, ela se esforça para dar um pedacinho. Então, veja, refletindo sobre esse lado pessoal, profissional, a gente percebe que existem pessoas que têm um fomento de criatividade maior do que outros. A gente percebe pessoas que possuem uma participação criativa e detêm o elemento criativo maior do que outros. Deixa eu fazer uma pergunta aqui também para a gente pegar um outro raciocínio. Alguém de vocês já assistiu? Eu até classifico como um reality show. Eu acho que é um reality show da natureza, um reality show diferente. É um programa americano e tem por nome Largados e Pelados. Alguém já assistiu na Discovery?
Deixa eu olhar aqui no bate-papo. Ah, que legal. São fãs ou só assistiu uma vez? É fã? Olha lá, o João Henrique, eu sou fã, Flávio, eu sou fã. Olha lá, a gente também, eu sou fã. Então, para quem nunca viu, deixa eu só esclarecer, porque o nome é bem sugestivo. Não tem nada de pornografia no programa. Eu até faço muita apologia ao programa, porque a gente aprende muito, né, com as estratégias de sobrevivência desse programa, né? Olha lá, eu assisto muito, eu acho assim que eu já assisti todos e estou atualizado na programação. Então, o que é esse programa? Esse programa é o seguinte, via de regra, porque tem várias modalidades, eu vou falar só da tradicional, eles têm dois personagens. Um homem e uma mulher, né? Esses dois personagens são colocados em um local inóspito, na maior parte das vezes. Qual é o local inóspito? Uma floresta inabitada, já vieram inclusive para a Amazônia, né? Eles são colocados em mangues. Eu já vi programas que essas duas pessoas são colocadas nus, viu, gente? Nus. Para quem nunca assistiu, é pelado mesmo, sem nada, como veio ao mundo. Só que não mostra as partes íntimas, nada, porque o programa não é pornográfico mesmo. É um programa de desafio. Então mostra fica um pouco embaçado, né, nas partes íntimas, fica muito embaçado. No Jalapão também, isso mesmo, Henrique. Já vieram aqui no Jalapão, já fizeram um programa no Jalapão já. Na área, em partes frias, no Canadá, em ambientes mais áridos, no deserto. Oh, muito top, muito top. Quem não tem assinatura de programas, tem alguns no YouTube, então, por curiosidade, não agora, né? Não agora nós estamos no final. Depois, digita lá no YouTube, Pelados e Largados, Discover, que vocês vão ter a oportunidade de assistir lá também alguns tipos de programas, vocês vão entender isso que eu estou falando. Então, veja, são dois personagens, um homem e uma mulher, que são jogados, eles podem escolher um instrumento de sobrevivência. Na maior parte das vezes, um escolhe pederneira, que é para fazer fogo, e o outro escolhe um facão, uma faca, enfim, um instrumento de corte, para caçar, para fazer abrigo. Então, eles ficam ali durante 21 dias, pessoal. Pelados, soltos. A filmagem são profissionalizadas, assinam um termo, mas as pessoas que estão filmando não podem intervir em nada, né? Enfim, só quando é algum aspecto relacionado à saúde, uma coisa muito séria que intervém. Mas o que eu quero compartilhar com vocês? O exercício de criatividade neste ambiente é incrível. O exercício de criatividade é muito presente. Por quê? Porque eles têm que não somente sobreviver. Alguns que são profissionais da sobrevivência, eles utilizam uma expressão que é prosperar. Eles querem prosperar, não apenas sobreviver. O que é sobreviver? A pessoa fica tem várias duplas que ficam 21 dias sobrevivendo, com pouquíssimo alimento, com pouquíssima água, faz lá um abrigo muito do medíocre, né? E tem outros grupos, tem outras pessoas que prosperam. Essa é a expressão que eles utilizam, né? Olha lá. Passa na Band, na TV aberta. Começou agora, né, Igor? Eu soube disso mesmo, que parece que ia começar mesmo, mas já tem um certo tempo que eu não estou assistindo aí a TV aberta, por questão de prioridade, tempo mesmo, mas eu ouvi falar isso mesmo. Olha lá, tem o Largados e Pelados solo, que ele fique sozinho, tem também. Mas no tradicional é em dupla e ajuda, a equipe é muito importante mesmo, é muito importante. Olha lá, o Daniel está falando toda segunda-feira, vai aumentar a audiência por causa da aula do professor. Então, o que acontece nesse programa? O desafio é prosperar. O que é prosperar?
O desafio é não somente sobreviver naquele espaço de tempo. O desafio é, por exemplo, você fazer um abrigo aéreo, é você fazer um abrigo bem estruturado para as pessoas dormirem, não no chão, né? Por quê? Para não ter o risco de ser picado por um escorpião, formiga, cobra. Então é top um abrigo aéreo muito difícil de ser feito, né? Requer técnica. Uma outra coisa top, fazer fogueira e manter a fogueira acesa, porque a fogueira ela tem várias funcionalidades, né? A fogueira ela aquece a água para matar os micro-organismos que causam malefícios à saúde. A fogueira tem um objetivo de produzir luz, de afastar os predadores. E a fogueira existe também a função de assar comidas, né? Você vai assar a caça, né? E beleza, então ela tem várias funcionalidades. Então a fogueira é algo muito, muito importante. Outra coisa importante, saber caçar. Quando você caça um animal de porte médio, por exemplo, você só não come a carne, mas você faz roupas, já que eles estão pelados. Você faz uma sunga para o homem, você faz um top para as mulheres e uma sunguinha também para tampar as partes íntimas, que é bem desconfortável, né, ficar nu. Calçados, luvas, né? Você faz muitas coisas com... Enfim, eu estou conseguindo expressar? Então, veja, as pessoas que estão ali, o desafio é prosperar. O desafio não é sobreviver somente. O top é prosperar. Mas como que você prospera? Com criatividade, ok. Mas o indivíduo criativo, para ter o fomento da criatividade, ele precisa ter conhecimento e precisa ter habilidade. Um ou outro, ou um indivíduo tem a habilidade e o outro tem o conhecimento técnico. Veja, como você pode ser criativo para construir um abrigo aéreo se você não sabe as técnicas de construção e os materiais necessários para construir um abrigo aéreo? Você pode ter um indivíduo que é altamente criativo, que não tem a técnica para conseguir construir um abrigo aéreo? Pode, mas ele vai demandar muito tempo, muita energia, vai errar e acertar vai errar várias vezes antes de acertar. Então, o tempo empreendido para obter êxito ou para lograr êxito em uma atividade sem conhecimento técnico é muito maior do que aquele que consegue lograr êxito conhecendo as técnicas. O que é que eu quero dizer? Que o indivíduo criativo, ele precisa ter aliado à sua criatividade conhecimento e habilidade, para ele ser um indivíduo completo. Então, talvez, somente talvez, eu tomo muito cuidado em falar isso, talvez a literatura apresenta isso, aquele indivíduo que vai ser altamente reconhecido pela criatividade, ele busca antes conhecimento e habilidade. Então, na maior parte das vezes, um indivíduo que sabe formatar um trabalho de maneira especial é porque ele tem antes a técnica. E ele também é ágil, ou seja, ele tem habilidade. Para construir um abrigo em largados e pelados, por exemplo, um indivíduo, por exemplo, sabe técnicas de construção civil ou técnicas remotas de construção. E o outro sabe fazer, talhar, não sei se é essa expressão correta, mas ele sabe cortar as madeiras de maneira mais eficaz, sabe fazer as pontas, sabe trançar os cipós, ele tem habilidade manual para isso. Então, veja, um possui conhecimento e o outro possui habilidade. E assim, em conjunto, tornam-se criativos. Então, você pode ser criativo tanto de maneira individual como de maneira grupal. E quem falou aqui, olha, o Igor falou que atuar em equipe é muito mais fácil. Então, quando tem uma dupla, quando o programa consegue montar uma dupla com características distintas e habilidades distintas, aquela dupla tem muito mais chances de
ao chegarem ao final do desafio, que são 21 dias isolados. Muito mais chances, né? Então, veja, o que é importante a gente perceber é que se eu ou se você temos dificuldade de sermos criativos no nosso ambiente de trabalho, né, se nós não sabemos, se nós não nascemos com isso, nós temos que estudar. Nós temos que começar a estudar o assunto. Porque quando a gente começa a estudar muito, a gente começa a perceber e começa a conseguir criticar aquilo que pode ser modificado. Quando a gente começa a conhecer vários modelos, a gente consegue pegar um pouquinho de cada e a gente consegue propor um. Na construção, por exemplo, na construção civil, se você percebe uma estrutura metálica, né, uma cobertura de estrutura metálica, você nunca viu, não consegue nem sugerir uma estrutura metálica. Mas quando você conhece, digamos, 15 tipos de coberturas metálicas, e você passa a estudar aqueles 15 tipos, quando você vê uma estrutura que você julga não ser muito adequada, você já tem base para criticar e sugerir. Ou seja, você não nasceu com aquela expertise, com aquela iniciativa, mas de tanto estudar e tanto perceber e se esforçar, você começa a querer sugerir e ajudar o desenvolvimento de outras, de melhorias em outras áreas. Estou conseguindo passar aqui? Estou conseguindo trazer a discussão? Estou conseguindo trazer a reflexão? Legal. Obrigado pela resposta aí, pessoal. Então, é muito importante a gente perceber que o indivíduo criativo, ele soma. Ele soma. Vocês vão assistir depois, quem nunca assistiu aí o programa que eu estou sugerindo, que é muito frustrante, muito decepcionante, quando um dos membros do grupo se esforça e o outro não se esforça. É muito decepcionante quando somente um é criativo e o outro não. É muito decepcionante para aquele que tenta ajudar e não tem retorno do outro. Então, quando você está em um grupo ou em uma organização, aquele que é criativo, aquele que soma, aquele que tenta modificar o ambiente, ele cansa se ele não tiver um retorno. E esse retorno, eu estou dizendo que é um retorno financeiro, que é um retorno de reconhecimento, que é um retorno de participação dos outros, que é também ter o grupo sendo criativo atrás dele, se inspirando nele. O indivíduo criativo precisa de reconhecimento, senão ele se desestimula. Né? Então, muitas pessoas param de exercer a criatividade por falta de estímulo e por falta de reconhecimento. Né? Então, olha que interessante esse nosso debate, essa nossa discussão. Por quê? Porque a gente acaba passando por essa nossa conversa, essa nossa forma, esse exemplo, por exemplo, que me veio aqui sobre o programa, a gente acaba discutindo ali, alguns pontos enumerados que estão projetados aí no vídeo. Então, o indivíduo, ele pode ser incentivado no ambiente criativo, como ser criativo, e ele pode ser também cultivado quando é reconhecido. Então, aqui, dá para ser criativo em lugar não criativo? Claro que dá. Dá para ser criativo num lugar que não é criativo. Como ser criativo num mangue, numa floresta, num lugar deserto, que estão cheios de recursos, né, recursos da natureza, mas não tem lá um vídeo no YouTube. Seria muito interessante, seria mais fácil te jogar lá com um celular, com um tablet, te explicando várias técnicas, várias sugestões de sobrevivência. Tá aqui, uma técnica para você levar um videozinho para você se inspirar. Essa técnica de caça. Essa técnica aqui, para você fazer uma armadilha para pegar peixe. Aqui, tá uma armadilha para você pegar, sei lá, algum tipo de cobra. Tá aqui, o pessoal come muita cobra nesse programa lá. Aqui está um tipo de armadilha para você, algum tipo de arco e flecha aqui, uma técnica de arco e flecha, para você montar um arco e uma flecha. Seria muito mais fácil.
né? Quer dizer, o programa estaria promovendo um ambiente de criatividade. Só que lá não tem nada, não tem consulta, não tem nada. Você tem que estudar antes. E às vezes surgem elementos que fazem você a sair do trivial, a rotina. Surgem algumas situações que você tem que pensar rapidamente, né? Então, de repente, você está andando lá e, de repente, você vê uma cobra rastejando, indo para te ameaçar. Talvez ela não esteja fugindo de você. Talvez você não seja o caçador. Talvez você seja a caça. Como que você vai se livrar naquele momento, né? Então, veja, é extremamente importante você perceber que a criança chorando aí no fundo, você está vendo, né, gente? É extremamente importante você perceber que em ambientes não criativos, você pode sim ser criativo, né? Então, avançando aqui um pouco nos slides, e eu vou voltar depois nesses slides que eu passei, o que de certa forma é criatividade? Criatividade aqui, olha, isso aqui é o dicionário, tá? É uma proposta do dicionário. É criar do nada, é transformar, é educar, é gerar, inventar vários verbos, ó, sugerindo, né? Produzir, cultivar. Você vê o seguinte, que criatividade não está relacionado somente a você fazer uma coisa que não existe. Não é somente. Né? Então, veja, tenho criar, dois pontos, tirar do nada. Então, você pode criar a educação, gerar alguma coisa, você inventar alguma coisa, você cultivar alguma coisa. Olha só, se você está num ambiente empresarial, né, existe uma teoria, não sei se vocês já estudaram isso, de repente o pessoal da civil estudou, o pessoal da arquitetura também, mas você tem uma teoria que fala sobre o estudo das cores. Então, cores que impactam o ambiente, cores que impactam as pessoas. Então, veja, talvez você esteja em um ambiente que precise de um retoque mais, que fomente a criatividade. Então, o que você pode? Você pode pintar de azul. Azul é uma cor que representa criatividade. Talvez você precise que o ambiente seja um ambiente mais acelerado, as pessoas estão bem apagadas. O amarelo é uma cor que energiza. O amarelo, junto com o vermelho, sendo trabalhado, fica fome e desejo de comer, né? Mas ele fomenta o amarelo energiza, o vermelho energiza. Talvez você esteja em um ambiente que precisa trabalhar muita tecnologia, né? Então a cor prata, junto com a preta, trabalha tecnologia, inspira tecnologia. Então tem muitas cores que trabalham o ambiente. E você, como profissional, pode ter um lápis criativo, um start criativo, ao sugerir a mudança de cores no ambiente. Isso já é um elemento criativo. Eu quis dar esse exemplo bem singular, né, para a gente entender que o indivíduo criativo, ele não é somente aquele, por exemplo, que cria ideias fabulosas, como a energia elétrica, como a lâmpada, como enfim, o indivíduo, ele é o detentor também de ações que podem ser aparentemente pequenas, mas que vão fazer diferença no ambiente onde ele está. Então, é muito interessante a gente perceber a quantidade de criatividades que existem, e por meio dessas criatividades, gera-se inovações. Eu não quero falar sobre esse assunto em específico, inovação, agora, neste momento, mas a criatividade gera a inovação. Nós estamos vivendo aí esse lapso mundial, né? Ficando em casa, ficamos mais reclusos em função dessa pandemia, né, do Covid.
né? Mas olha só que coisa, várias profissões foram surgindo, várias adaptações às atividades foram surgindo, necessidades de capacitações foram surgindo, em função desta pandemia que estamos vivendo. Esse próprio momento que nós estamos tendo agora é um momento fruto da pandemia, e que, de certa forma, tivemos que ser criativos e inovadores para nos adaptarmos a esse momento, né? Então, muitas empresas se apropriaram e aproveitaram o momento da pandemia, né? Muitos apps, né? Muitos apps foram surgindo, né? Inclusive, assim, ninguém me perguntou, mas startup é um assunto também que nós vamos acabar discutindo aqui, né? Muitas empresas surgem por novas demandas, tecnológicas ou não, né? Processuais, talvez, mudanças de métodos, talvez. Muitas empresas, então, elas surgem para facilitar a vida de outras pessoas. Muitas empresas surgem para facilitar a vida de outras empresas. Olha o que aconteceu aí com a Amazon, né? Surpreendendo gradativamente os seus faturamentos, surpreendendo a equipe diretiva, né? Surpreendendo os seus investidores em função da crise e em função da adaptação rápida ao ambiente. É claro, o negócio dela é eminentemente digital, mas ela teve que se adequar rapidamente, percebeu a necessidade de mercado e cresceu absurdamente, né? Então, quantos apps, quantas formas de trabalho, né, foram surgindo nos últimos meses em função da Covid-19? Quantas? Quantas empresas tiveram que se adaptar rapidamente? A própria Netflix, né, publicou uma nota da quantidade de pessoas que aderiram aos serviços durante a pandemia, né? Porque as pessoas começaram, no primeiro mês principalmente, nos 2 primeiros meses principalmente, as pessoas em casas enfurnadas mesmo, reclusas mesmo, e estavam buscando alternativas. A quantidade de negócios online, de pessoas ministrando cursos, de pessoas vendendo serviços online em função do mercado digital, né? Só beber uma aguinha aqui. Desculpa, pessoal, vai secando a garganta. E o som da água descendo fica bem iminente, né? No microfone. Então, veja, é muito sábado seca mesmo. Então, pessoal, eu duvido se você não parou ainda para refletir sobre o que você poderia investir. E eu duvido muito também, se vendo tantas pessoas empreendendo em novos negócios, se você não começou a refletir, meu Deus do céu, tanta pessoa empreendendo, tanta pessoa fazendo coisa digital, eu preciso fazer também. Preciso fazer também. Ou você pertence a uma empresa e está sendo cobrado por isso, de ter alguma coisa no ambiente virtual, no ambiente digital. Duvido. A própria educação online nos provoca isso. A própria educação online nos provoca a querer fazer uma coisa diferente para aproveitar toda essa aula EAD, ou esse momento EAD, nos provoca, de repente, a fazer coisas paralelamente. Não, vou assistir aula e fazer isso aqui ao mesmo tempo. Duvido que tenha aqui, deixa eu ver quantas pessoas que tem online aqui. Aqui eu não estou conseguindo ver. Não consigo ver pelo celular. Mas deve ter mais de 40. Duvido aí, 49, 51. Duvido aí que dentre nós, se não tem alguém com o celular no bolso, com um foninho no ouvido, fazendo outra coisa, lavando louça, trabalhando, dirigindo e ouvindo a aula. Isso não é errado, não. Isso não é errado. Fica tranquilo, não vai para o inferno, não. Pelo contrário, você está sendo dinâmico. Ó, tô fazendo nhoque, ela tá fazendo nhoque, né? Mas não tem problema, não. Pelo contrário, né? Pelo contrário, isso aí, ó, é dinamicidade. Isso chama-se dinamicidade. Com o telefone no bolso, o foninho sem fio no ouvido, até com o foninho mesmo, fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo.
Isso é o que a tecnologia te proporciona. Olha lá, a quantidade de pessoas fazendo outras atividades. Isso é o que a tecnologia te proporciona, isso é o que o ambiente te proporciona, né? Então, de repente, nem precisa mais matar a aula. Pode escutar tudo fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Pode estar na televisão, escutando a aula ao mesmo tempo. Né? Se for mulher, consegue. Homem já não consegue fazer isso. Mas é muito interessante isso que nós estamos vivendo. É extremamente interessante. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades. Né? Uma interrogação tem que vir à nossa cabeça. O que eu estou fazendo diferente nesse momento? Né? Eu estou explorando uma habilidade que eu não tinha? Eu estou fazendo alguma coisa que eu não fazia antes? Isso tem que nos incomodar. Né? Se nos incomoda, ótimo. Talvez você não consegue operacionalizar por vários motivos. Recurso financeiro, tempo, família, local que você está. Mas isso tem que te incomodar de alguma forma, né? Olha o que aconteceu aí nos Estados Unidos, né? Olha só o que aconteceu. Vamos pegar o mouse aqui para eu conseguir ver, né? Pressiona sair da zona de conforto. O Igor tá falando. Então, olha só. Vamos pegar aqui, ó, suco de laranja em Nova York. Suco de laranja em Nova York. 14 de fevereiro de 2020, olha só. Não sei se está dando para ver ou circular aqui o mouse. 14 de fevereiro de 2020, consumia-se uma quantidade X de suco de laranja. Olha o que aconteceu praticamente um mês depois. Praticamente, não chegou nem um mês ainda. Olha o que aconteceu. Olha para onde foi o consumo do suco de laranja. Né? Olha aqui, ó, o consumo em termos dólar, dizendo. Olha que loucura. O quanto subiu? Claro, né, as pessoas começaram a deduzir, quererem se proteger, né, consumindo vitamina C. Então, o que acontece na indústria de consumo de laranja? Né? Aqui vocês podem perceber, ó, janeiro de 2019, tinha um alto consumo de suco de laranja. Houve um declínio substancial, né, de janeiro de 2019. E o que aconteceu em março de 2020? Olha a recuperação absurda do consumo de suco de laranja. E o que essas indústrias fizeram? Aproveitaram. Começaram a fabricar sucos de laranja, né, em vários tipos de recipiente. Começaram a dinamizar a logística de entrega do suco de laranja. Começaram a colocar entregadores, né, deliveries de suco de laranja. Então, o mercado de suco de laranja começou quer dizer, o consumo de suco de laranja teve uma recuperação na lavoura, né? Ou seja, lá no campo, as terras foram valorizadas, o fruto foi muito valorizado, e isso chegou na área urbana, por meio da industrialização e por meio da tecnologia, as entregas. E, é claro, a indústria diversificando também os recipientes. Então, o que tem que se perceber? Tem que ter um gatilho criativo e inovador muito rápido, para não perder o time. Então, todos nós estamos tendo a oportunidade, estamos vivendo, né, em um momento que promove criatividade, e alguns estão fazendo e outros não, né? Então, como eu disse aqui, olha que coisa interessante esse escritório aqui sendo utilizado, de repente, com base de canos recicláveis, né? Ou estava lá, ele está sendo reutilizado de alguma forma, né? E aí a pessoa fez aqui um mini escritório, uma plataforma de trabalho, né? Olha tanto que ficou bacaninha, né? Então, existem pessoas que utilizam da criatividade para fazer várias coisas, né? E isso, claro, é salutar, isso é saudável, isso é interessante, isso faz bem para o ambiente, faz bem para a própria pessoa que é criativa, né? Olha aí, né? Os arquitetos trabalhando, não é verdade? Olha aí, ó, a sapateira na escada, né? Processo interessante que otimiza espaço, né? A pessoa vai subir, já deixa ali, para não subir com o calçado para os quartos, digamos assim, né? Eu fiquei fazendo uma dedução da foto, né? Uma percepção individual sobre a imagem, né? Mas achei muito criativo, né? Quer dizer, não quer subir calçado para os quartos, eu deixo o calçado ali na base da escada, não é verdade? Então,
Olha, deixa eu descer mais um pouquinho aqui, só para a gente fazer uma diferença, uma reflexão mais forte, né? Eu tenho aqui, então, ó, depois eu vou subir de novo, tá? Para falar sobre criatividade, só para não perder aqui o time dos exemplos. Então, o indivíduo criativo é aquele que gera as ideias. E a inovação é a aplicação dessas novas ideias. Né? Então, veja, você pode ser criativo na base da sugestão. Vamos fazer isso? Desculpe. Vamos fazer aquilo? Vamos fazer aquilo outro? Nós podemos mapear a estrutura das ideias. Né? Vou voltar aos slides ali daqui a pouco e vou mostrar a sugestão teórica para isso. Então, mapeia-se o ambiente criativo. Quer dizer, mapeei o ambiente criativo, tenho as ideias, tenho as sugestões, está ali projetado. O que eu faço agora? Agora eu aplico isso. Agora eu aplico isso aí. Né? Então, eu coloco a inovação. A inovação é a execução das ideias. E podem ser em todas as áreas. Você pode ser criativo levando a inovação para um novo produto, para um novo serviço, para um método, para um novo jeito de fazer as coisas. Né? Então, o indivíduo, ele fomenta isso de maneira muito forte. Né? Ele fomenta isso de maneira muito forte. Então, olha só, o indivíduo que trabalha inovação, ele pode trabalhar serviço. Olha só, olha o que aconteceu aqui. Né? Gustavo Lima aí, quem gosta do Gustavo Lima? Gustavo Lima e você. Né? Então, olha só. Gustavo Lima, cantor sertanejo. Ingrid, provavelmente você está dentro da classe que eu não postei o material ainda. Mas eu vou postar lá esse material junto com a atividade que é para vocês postarem. Eu postei só num grupo, mas essa semana agora que vem vai estar tudo unificado, viu? Então, vou colocar lá assim, lá no de vocês. Então, olha só, Gustavo Lima, beleza, é um cantor sertanejo brasileiro, faz muito sucesso aí entre os universitários, sertanejo universitário, e ele estava acostumado a fazer esse tipo de live aqui, ó, como todos os outros sertanejos, fazer esse tipo de live aqui, ó. Uma live bem despojada, ele sem compromisso financeiro, né? Uma live ali que está até sem camisa aqui, com boné, com o violão ali, fazendo uma live. Esse tipo de live era, de certa forma, aquilo que era praticado pela maior parte dos artistas antes do Covid-19. Esse era o tipo de live que era feito. O que aconteceu? Depois do Covid-19, foi restringido todo tipo de aglomeração. Então, olha a quantidade de pessoas que tem num show. Foi proibido, então, isso aqui. Foi proibido isso para não proliferar o vírus. O que aconteceu, então, com os cantores? Queda no faturamento. Muitos deles ainda mantêm os escritórios com os funcionários, como forma de responsabilidade, né, social. Aqueles que têm um caixa ainda bem volumoso conseguem fazer isso. Aqueles que não têm um caixa volumoso demitiram todos dos escritórios. Mas Gustavo Lima, em um dos depoimentos, falou que não disse isso, disse que não ia fazer isso. Né? Não sei se ainda continua. Mas qual foi a ideia? Eu vou fazer uma live diferente. Né? Ele, então, fez a primeira live show. Né? Então, ele pegou aqui o show tradicional com a live e fez, de certa forma, um show em casa. Ele fez um show na casa dele. Então, esse aqui, inclusive, é o figurino da primeira live do Gustavo Lima. Essa aqui é uma informação que eu peguei da época, quando ele terminou de fazer a live. Então, quando ele terminou, esses aqui eram os dados. Primeira live do Gustavo Lima, na quarentena, foram 5 horas de live, 750 mil acessos simultâneos, 10 milhões de views, 100 músicas tocadas e mais de 100 mil reais arrecadados. Dezenas de toneladas de doações, né, para as pessoas carentes. Então, este aqui foi o resultado da inovação. Depois vieram vários outros, com resultados maiores, com resultados menores, mas ele foi o pioneiro na live show.
né? Então, o que que ele fez? Ele pegou o indivíduo criativo, né? Fora o que ganhou do Edwards, exatamente, fora o que ganhou do Edwards, que é uma loucura, né? Então, isso aqui é fruto da criatividade, porque o que aconteceu? Provavelmente, eles estudaram muito antes de lançar essa criatividade. Não estudaram meses, de jeito nenhum. Juntaram ali alguns dias, pegaram os recursos, o que nós vamos utilizar nessa live, quais são as tecnologias que nós vamos ter que empregar nessa live, quais são os profissionais que vão ter que participar dessa live, onde será o local que será veiculado, né? Qual que vai ser o meu figurino, quais serão as músicas tocadas, e se eu esquecer alguma música, nós temos que colocar ali como chama o equipamento lá? Dália, né? Tem que colocar alguma dália tecnológica ali para eu não me perder, né? Então, eles pensaram muito ali, né? Foi muito bem avaliada a live, a primeira live, o Gustavo Lima. Então, os demais que fizeram lives já sabiam mais ou menos o que precisavam ter, né? Então, veja, o que eu estou querendo mostrar? Eu estou querendo mostrar que a criatividade é algo que leva à inovação. E, é claro, a criatividade, uma das características da criatividade é algo novo, inclusive para aquele que cria. Isso é extraordinário. Isto é bacana. Ou seja, quem pensou nessa live? Será que só foi o Gustavo Lima, o artista, o empresário, o cantor? Ou não? Foi algo do grupo, né? Então, isso não foi veiculado. Quem foi o pai da criança, dizemos assim, o pai da ideia, né? Mas eu tenho certeza que foi algo extraordinário para eles que criaram isso, né? Deve ter valor, normalmente, para solucionar problema. Qual que era o problema para eles criarem essa live show? Ora, a queda de faturamento, a falta de projeção profissional no mercado musical, quer dizer, parou tudo, para o nome não ter queda, né? Ele foi avaliado como um dos artistas mais bem remunerados no Brasil. Eu não quero falar aqui em termos de faturamento para não ser especulativo, né? Mas, quer dizer, ele estava em altíssima cotação. Então, quer dizer, para não ter queda na cotação, para não ter queda financeira, eu tenho que movimentar. Qual que era o problema, então? Visibilidade, né? Então, ele agiu rapidamente. Olha lá, uma outra característica, varia de realizações modestas e obras de renome. Então, você pode fazer uma plataforma de trabalho com canos de água, de PVC, como você pode fazer uma live milionária? Então, não se descaracteriza uma criatividade pela grandiosidade da sua realização. Ela pode ser promovida de maneira individual ou pode ser feita de maneira coletiva. Quando é coletiva, claro, promove mais resultados do que individualmente. Entretanto, você o indivíduo criativo individual não é menos valorizado do que um grupo criativo, né? Então, é extremamente importante a gente perceber isso. Um indivíduo sozinho criativo promove resultados. Agora, quando um grupo trabalha em cima de criatividade, os resultados serão maiores. E quanto mais cabeças com pensamentos heterogêneos, melhores, né? Às vezes as pessoas pensam, não, vamos pegar pessoas que pensam mais ou menos do mesmo jeito, criativo, que nós vamos ter. Isso é ruim para a criatividade. Então, quanto mais heterogêneo for o grupo, e quanto mais variação, quanto mais discussão houver, melhor ou melhores serão as sugestões de criatividade e os avanços, né? Uma outra coisa interessante aqui, motivos pelas quais a criatividade, ou pelos quais a criatividade é importante. Faltou um acento agudo ali, não é? Porque ajuda a desenvolver soluções, produtos e serviços, porque apoia metas estratégicas das organizações, falamos já sobre isso aqui no início da aula, permite alcançar ou manter vantagem competitiva em nível global, em até nível global, que pode ser também em nível local ou regional, isso aí não
não descaracteriza o mérito. Mas olha só, quando a gente fala sobre vantagem competitiva, a gente tem que ter o olhar de que você vai ter uma coisa, um recurso, um elemento que o seu concorrente não tem. Deixa eu ler aqui o que o Hugo falou. Foi assim que os criativos criaram os suportes para o álcool gel na porta do estabelecimento e faturaram bem. Você vê o seguinte, em Palmas, vários comércios têm um totemzinho, né, para pisar, e aquilo ali foi uma criatividade aparentemente simples, né, que você pisa ali parecendo um acelerador de um carro e sai o álcool gel em cima, né, que facilitou muito a vida, porque você não precisava, de repente, espremer ali, ó, para sair o álcool gel, né? Então, você já não ia ter a sua mão ali passiva de pegar alguma bactéria, porque você tinha que todo mundo bater em cima. Bem lembrado, Igor. Então, é uma coisa bacana, e agora está no Brasil todo aí já, essa tecnologia, né? Então, vantagem competitiva é o que a sua organização possui que o concorrente não possui. Nós temos 3 níveis para classificar a competição, a competitividade. A primeira, paridade competitiva. A segunda, vantagem competitiva temporária. E a terceira, vantagem competitiva sustentável. Então, nós temos 3 formas de classificar a competição. A primeira, a paridade competitiva, é aquilo que você tem, que o seu concorrente também tem. Imagine isso em todas as áreas. Eu estou falando de competidor, de concorrente, mas você pode ir para todas as áreas. Você quer ser um profissional diferenciado na sua vida? Você quer ser um profissional? Você faz aquilo que todo mundo faz? Então você não tem vantagem. Você tem paridade. Se você chega para mim e fala assim, Flávio, no meu comércio eu tenho um atendimento extraordinário. Meus funcionários atendem com agilidade, são simpáticos, eu tenho produto à pronta entrega, né? O meu ambiente é clean, é arejado, é limpo, é confortável. O meu ambiente de trabalho tem disposto ali o que o cliente procura. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Quantos outros competidores fazem a mesma coisa? Existe? Aí você vai falar, Flávio, acho que existe. Falei, quantos? Fulano, Beltrano e Ciclano tem. Só que eles são grandes, mas tem muito que não oferta. Desculpe. O que eu vou falar para você? Eu vou falar o seguinte, olha, se existem outros fazendo a mesma coisa, você não tem vantagem. Você tem paridade. Vantagem é uma coisa que só você tem. E aí a gente tem a classificação em 2 etapas. A vantagem competitiva temporária e a sustentável. A vantagem competitiva temporária é quando você cria algo diferente, só você tem. Você explora aquilo bem rápido, ganha o dinheiro, faz cliente, se fixa no mercado, mas você pode ter a certeza, ou você já tem a certeza, que mais cedo ou mais tarde alguém vai te copiar. Quando alguém te copiar, você entra na característica de vantagem competitiva temporária. Ou seja, durou pouco, mas você teve. Então, quando você perde a vantagem competitiva temporária, você cai na paridade competitiva. Então, isso é um fluxo. O que você tem que lutar, então? Você tem que lutar sempre para uma vantagem competitiva sustentável, ou seja, alguma coisa que você vai ter por muito tempo. Este é o desafio. O que você vai lutar para você ter só você por muito tempo? Depois que alguém te achar ou começar a trabalhar no mesmo projeto que você tem, mesmo que ainda não consiga lançar no mercado, você vai saber que ela já não é mais sustentável, que ela é temporária. Então, qual é o esforço? O esforço é que a criatividade pode ser um recurso idiosincrático que te leva, ou que vai levar você ou a sua empresa a ter vantagem competitiva. Então, vantagem competitiva pode ser fruto de um indivíduo criativo ou de um grupo criativo. Um outro elemento, ajudar a motivar os colaboradores dentro das organizações. Muito importante. Muitas pessoas, elas
são desestimuladas, e eu disse isso também no início, eu acredito, muitas pessoas são desestimuladas por falta de reconhecimento. Então, olha só, se você está numa empresa e você vê uma equipe trabalhando de maneira árdua, suada, fomentando resultados, sendo partícipes, dando aquilo que eles têm, o que você tem que fazer como empresário, como gestor, como executivo? Você tem que reconhecer. Se a sua empresa não tem capital financeiro para fazer um aporte salarial ou um aporte de benefício, o que você faz? Reconhece essas pessoas publicamente. Faz um quadro de profissionais do mês, da semana, né? Dá um brinde, né? Dá um presente, faz um reconhecimento, né, público para essas pessoas. Então, isso também é favorecido pela criatividade do grupo. Isso é favorecido pela criatividade de alguém. Então, isso também, esse elemento também tem que estar presente dentro das organizações. A criatividade tem que estar presente para ajudar a motivar os funcionários, né? E possibilita também a compreensão do mundo e das ansiedades do povo. É uma forma de criatividade. Você vê assim, a quantidade de ideias que foram operacionalizadas e beneficiaram o planeta. A própria internet, o www, própria internet, ela foi um elemento criativo e que depois foi sendo inovado, ou foi uma característica de inovação, que beneficiou todo o planeta, né? Então, várias outras tecnologias vão surgindo, o próprio equipamento Wi-Fi. Imagina a quantidade de pessoas beneficiadas pelo modem de Wi-Fi, né? De poder acessar a internet não mais só pelo cabo, mas podendo acessar a internet de onde estiver, né? Então, quantidade de tecnologias ou de inovações que foram surgindo, né, para fortalecer ainda mais a sociedade. E tantas outras, né? Alguém aí gostaria de falar uma ideia importante que beneficiou o planeta todo? Só para a gente compartilhar? Né? Fora a internet, fora o Wi-Fi, uma coisa à mão, os celulares. Olha o tanto que o celular, ele facilita a vida da gente, facilitou os smartphones, facilitaram a nossa vida, né? Olha, falou celular junto comigo ali, Caio, né? A aviação, extraordinária tecnologia, né? Também começou pesadamente, me fugiu aqui o nome do criador da aviação comercial, Hero, o sobrenome dele é Hero, esqueci aqui o primeiro nome dele, Howard Hero, uma coisa, Howard Hero, né? Então, esse camarada teve uma contribuição extraordinária para a aviação comercial, né? A solda, olha aí que interessante, né? Então, várias tecnologias, várias ações criativas que impactaram na nossa vida, né? A própria energia elétrica, a lâmpada, enfim, nossa, a quantidade de coisas que surgiram para acabar com a ansiedade das pessoas, né? Olha aqui, criatividade, segundo o slide aqui, e segundo alguns teóricos, elas devem, ou elas seguem uma fase, né? Olha lá, Luz para Todos, o projeto Luz para Todos ali, ó, interessante também, a iniciativa política lá, né? Então, ó, as fases do processo criativo começam na percepção de um problema. Olhando lá para a live do Gustavo Lima, né, conseguimos já identificar o problema, que foi a queda de faturamento, visibilidade, enfim. A preparação, qual foi a preparação? A investigação do problema. O que era a investigação do problema? Quais são os recursos que eu vou precisar ter? Eu até desenvolvi esse raciocínio já agora há pouco, mas agora deixa eu tentar evidenciar ele no passo a passo aqui do processo criativo. Então, a preparação é identificar o que eu preciso. O que de câmera eu vou precisar? O que de microfone eu vou precisar?
O que é de figurino que eu vou precisar? O que é que de roteiro musical eu vou precisar? Né? O que é que de participantes ao vivo eu vou precisar? Ele trouxe várias personalidades ao vivo ali para aumentar a audiência. Né? Quais são os patrocinadores que eu vou buscar? Como que será a dinamicidade? O que vai aparecer? O que não vai aparecer? Enfim, eles pensaram isso antes, né? Então, eles tiveram a percepção da ideia, a preparação, a incubação, né? O desenvolvimento inconsciente ou desenvolvimento consciente também disso, esqueci de colocar o barrazinho ali, e o momento da criação. O momento da criação, ou seja, vamos desenhar agora, vamos fazer o projeto agora, vamos começar aqui para a gente conseguir ver tudo como que vai ficar, em 3D, né? Enfim, com drone, vamos ver como que vai ficar isso aqui. Né? E é claro, a verificação, a crítica da ideia. Vamos ver agora se vai dar certo. Vamos fazer os testes, vamos ver o que dá certo, vamos ver o que dá errado, o que precisa ser solucionado. Então, olha o quão as fases do processo criativo agregam valor a nós. Às vezes, a gente faz isso tudo uma vez. A gente nem percebe as etapas. A gente faz isso tudo muito rápido, né? Mas é importante a gente perceber que tem um raciocínio lógico, que tem um raciocínio para a gente desenvolver certinho as etapas, né? Pessoal, olha aí. Olha aí que legal, né? Eu achei que fosse chegar um pouquinho mais ali, mas eu fui alertado aqui sobre uma reunião que nós vamos ter, que eu vou ter aqui às 11 horas. Mas o que eu quis com esse momento? Eu quis, com esse momento, trazer a reflexão da nossa primeira aula sobre o elemento criatividade, né? Esta matriz, eu já coloquei em um dos grupos e, terminando agora, eu vou colocar no grupo que ficou sem, mas eles vão ser alimentados concomitantemente até o final da semana que vem. Então, tudo que eu postar vai ser para os dois grupos, né? Pessoal, quero um retorno aí de vocês. O que vocês acharam desse nosso primeiro momento, né? O que vocês acharam desse assunto, né? Da criatividade dentro do processo do empreendedorismo, né? O que vocês acham? Só dar um retorno. Era mais ou menos isso que vocês estavam esperando para o primeiro dia de aula, né? Tentei trazer aqui alguns assuntos mais atuais, né? Para a gente tentar perceber o que é importante. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo retorno aí. Obrigado mesmo. Eu tenho uma percepção, professor, fico muito feliz. de que... Obrigado pelo retorno. Então, qual que será a minha... Oi, pois não. Esse setor de criatividade aí é meio que o que impulsiona, né, o empreendedorismo, né? Ele, na verdade, assim, ele é um elemento que é a vela do bolo, né? Tudo começa a partir da criatividade. Você vê o seguinte, que eu até comentei no início da aula, que nem todos empresários são criativos. Só confirma seu nome, rapaz, porque eu estou só no bate-papo aqui, não consegui visualizar você falando. Seu nome? Seu nome? Deu uma picadinha aí? É o Eloy, professor. O Eloy. Ô, Eloy. Conheço demais o Eloy. O Eloy já foi meu aluno. Eloy, você como empresário... O Eloy caiu? O Eloy, se eu não estou confundindo os Eloys, o Eloy é empresário, né? Tem empresa, tudo. Então, o que a gente percebe é o seguinte. É você mesmo, né, Eloy? Estou conhecendo a voz. Não estou vendo a imagem aqui, mas estou conhecendo a voz. Sim, isso então, o Eloy é empresário. O Eloy vai entender o que eu estou dizendo aqui. Nem todos os empresários são empreendedores, né? E, às vezes, você não precisa ser um empresário para ser um empreendedor. Nós vamos entender isso mais para frente. O que difere um empresário de um empreendedor?
Mas, via de regra, o empreendedorismo, ele tem um start na criatividade mesmo. Né? O empreendedorismo, ele tem um start na criatividade. A criatividade é a vela do bolo para a vida. Né? A criatividade é a vela do bolo para você fazer qualquer coisa de êxito. Né? Então, você tem que ter o elemento criatividade. Né? Qual que é a atividade que eu vou pedir para vocês? Né? Vou pedir para vocês fazerem um portfólio dessa aula. Bem simples, a primeira atividade tranquila. O que é um portfólio? Você vai fazer um resumo do que foi a aula de hoje, né? Para já começar a nossa primeira pontuação. E vocês podem, inclusive, fazer um texto, seguindo, por exemplo, o roteiro aqui das 8 perguntas, ou não, ou seguindo um texto bem assim, não precisa ser um texto engessado, pode ser um texto perpassando por todos os assuntos que nós conversamos aqui, né? Essa aula eu vou disponibilizar daqui 2 dias, lá no Classroom, né? Para as pessoas que não assistiram poder fazer. Para essa primeira atividade, eu vou considerar a pontuação integral somente das pessoas que estão aqui assistindo essa aula e também para as pessoas que não se matricularam. Né? Por isso que eu vou postar daqui 2 dias, para eu conseguir ter esse controle. Então, esse portfóliozinho, vocês vão fazer bem rapidinho, esse portfóliozinho aí, 10, 15 linhas, vocês vão fazer bem rápido. Né? Então, eu vou colocar até amanhã, no final do dia, para fazer. Mas se eu fosse você, se eu fosse aluno acadêmico, eu faria isso agora. Eu faria isso agora. Aquele que não está lá, as pessoas que não estão fazendo outras atividades, né, tiverem condições de fazer agora, eu daria a sugestão para fazer agora mesmo, né? Parar e fazer bem rapidinho, porque não é demorado, não é complexo, é uma atividade mais simples, né? Que não demanda muito tempo, então eu sugiro fazer agora. Então eu vou colocar a data de entrega para amanhã à noite. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Esse material está postado já, né, professor? Tem uma turma que ele está postado, tem outro pessoal que não está postado, mas terminando aqui agora, eu já vou passar para a turma que não tem lá postado. Eu vou colocar de maneira bem simples, porque essa semana nós vamos ter as 2 matérias, elas vão ser unificadas, né? Então, tudo que eu postar em uma, eu posto na outra. Eu não fiz isso ainda para não correr o risco, de repente, colocar uma data em uma turma, uma data na outra, né? Então, eu estou esperando o pessoal do departamento fazer essa unificação para mim. Mas eu vou abrir aqui para outra turma, né? Para outra turma que está sem, eu vou abrir. Vou até parar a gravação, né?